Bom dia, Gabriel Campos. Tudo bem? Bom dia. Tudo. Você começou a fazer o trabalho de laboratório? Já. Beleza. E aí, Heitor? Beleza? Esperar os colegas chegarem para nós possamos dar início à nossa aula de hoje, com alguns experimentos. Bom dia, André. Tudo bem, Heitor? Não. Bom dia, Amanda. Bom dia, André. Bem com a senhorita? Tudo e você? Bem. Gente, e o UNR, o que aconteceu? Foi adiado? Uai, a gente marcou pra ir ano que vem, mas assim, tem que ver, né, se vai poder mesmo, se vai ter Aí, como. o ano que vem, que data que vocês marcaram? Ai, acho que tem que ficar livre, mas acho que foi abril. É? Será que o ano que vem eles vão fazer 2 edições? Não sei, né? Ou senão deve talvez... Sacanagem, né? Complicado. Ah, não, gente. Muito triste isso tudo. Esperar os outros chegarem. Bom dia, Tainá. Bom dia, Xará. Olha, na semana passada, nós comentamos, na verdade, há 2 semanas, nós estamos comentando sobre separação de misturas. E aí nós podemos observar que existem as misturas, as homogêneas e as heterogêneas. As heterogêneas são aquelas que têm a formação de mais de uma fase. A homogênea que tem a formação de apenas uma fase. Aí, a partir disso, eu comentei com vocês que é importante saber os estados físicos que as substâncias foram misturadas para compreender como realizar a separação destas misturas. E na aula de hoje nós comentaremos sobre a propagação de calor. Então, já podem ir pegando a apostila de vocês aí e abrir na página 10. Na página 10, então, sobre propagação do calor. Eu acredito que vocês já tenham visto isso em ciências. Então, nós iremos fazer alguns comentários e vou mostrar para vocês também alguns vídeos de experimentos para que nós possamos aprofundar sobre esse conteúdo. Bom dia, Ana Luísa, Gabriel Fonseca, Vinícius, Lívia. Comentando com os colegas de vocês que há 2 semanas nós viemos comentando sobre separação de misturas. Hoje a aula é sobre propagação do calor. Beleza? Ontem quase que eu tive que fazer uma separação de misturas, né? Uma mistura chamada Lívia e Matheus. Estavam caminhando, né? E dona Lívia? Você quase passou o carro por cima. Pois é. Aí esmagou, né? Aí ia virar uma substância só. Olha, e a dona Lívia estava caminhando sem máscara, né? Eu acho que o Matheus estava de máscara, a dona Lívia estava sem. Ei, Lívia. Olha, então abram para mim aí a apostila na página 10. Quando nós vamos falar então sobre propagação do calor, essa aula, eu até perguntei ao Vinícius, nós já tínhamos feito ela, ele falou que ainda perguntou a Amanda por quê. Era a aula que estava marcada para que nós fizéssemos na quarta-feira, só que nós entramos em paralisação da pandemia, né? Recesso da pandemia na terça, então nós não realizamos. Que era dando sequência também à aula sobre temperatura e calor. Então, comparando esses 2 fenômenos, relembrando, a temperatura, então, tem como fazer a medição. É uma grandeza física, a temperatura. Então, eu vou medir minha temperatura, então, é uma medida, então, uma grandeza física. O calor, ele vai ser a agitação da molécula. Então, a partir do momento, se eu abraçar alguém, eu estou passando para essa pessoa calor, mas não é a temperatura, certo? Então, o que transmite é o calor. Então, o calor é uma energia que é transferível de um corpo para o outro. E esse
calor, ele pode ser transferido de 3 formas que nós veremos aqui. A partir da condução, da convecção ou da irradiação. Então, nós vamos comentar e diferenciar esses 3 processos de propagação do calor. Certo? Ô, André, Oi? você tava com o objetivo de estar transmitindo tela? Ou... Pensei, por quê? É porque não tá transmitindo ainda, não. Não, mas não passou nada ainda, não. Ah, tá, entendi. É porque achei que já tava transmitindo. Não, ainda não. Vou começar daqui a pouco. Só estou fazendo a introdução aqui agora. Olha, mas antes, então, de começar, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Se eu chegar, então, der um desafio para vocês, falar assim, ó, eu quero que vocês vão até um bebedouro, onde que tenha águas em temperatura gelada, então uma temperatura de 12 graus e, não vamos colocar menos, né? Uma temperatura de 6 graus e na outra torneira tenha saia a água com uma temperatura mais elevada. Aí, o objetivo é o seguinte, vocês vão pegar 300 ml, tem um recipiente, um copo, que tem a capacidade para 800 ml. Só que eu quero que vocês peguem 300 ml de água fria, a temperatura gelada, de 6 graus, e mais 300 ml com uma água, uma temperatura mais elevada. Porém, quando vocês forem me entregar a água, eu quero que essa temperatura esteja quase que igualada. Mas vocês não podem misturar o copo. Não pode pegar, fazer assim, ó, balançar o copo para que a água se iguale. E também, você tem o direito de apertar o bebedouro apenas uma vez em cada torneira. Como que talvez vocês fariam isso? Para que a água, então, ela igualasse facilmente a temperatura. Eu ia colocar primeiro a quente e depois eu colocaria a fria. Por quê, Xará? Porque, se eu não me engano, a água quente é menos densa que a fria. E automaticamente, então, se ela é menos densa que a fria? Ela vai para cima quando eu colocar a fria e vai misturar. Certíssimo! E é isso que nós vamos comentar agora. Isso que o André falou é um tipo de propagação de calor. Porque, como eu comentei com vocês, são 3 tipos de propagação de calor. Condução, convecção e radiação. Existe uma palavrinha-chave para cada uma delas que eu acho que é interessante vocês memorizarem. Quando nós falarmos, então, numa propagação de calor por condução, é necessário que tenha o quê? Uma palavrinha. Alguém sabe? Contato. Então, quando nós temos uma transmissão por propagação de calor por condução, tem que ter contato dos objetos. Até que fazia atrito, né? Tipo, tinha que... Como fala mesmo? Ficar... energizar, né? Eletrizar. Isso, atritando, né? Sei lá Isso. como fala. Só que nesse caso, o Vinícius, nem precisa de ter o atrito, ficar em movimento. Só de ter o contato já é uma propagação de calor por condução. Uhum. Então, lembrem-se, sempre que for por condução, tem que ter contato. Quando for uma propagação de calor por convecção, tem que acontecer uma movimentação de moléculas. Foi o que o André explicou. Então, se eu pedisse para colocar aquele exemplo da água, ele colocaria primeiro a água quente, depois ele colocaria a água fria, para que acontecesse, então, a água quente iria subir, a água fria iria descer. E acontecendo, então, uma movimentação dessas partículas, a partir do processo também de densidade, como ele comentou muito bem. Ô André, Oi. é tipo quando, sei lá, tem, sabe, granito? E ele fica gelado assim quando você encosta nele, assim. Isso, exatamente. E aí, Vinícius, não sei se vocês têm o hábito de assistir jornal, quando vai falar na previsão do tempo, fala assim, hoje teve uma corrente de convecção vinda do sul
onde que trouxe essa frente fria. É exatamente isso, essa movimentação que ocasionou, então, esse frio. Igual agora, deve ter umas 2, 3 semanas, que estava bem frio, né? Geralmente, acontece devido a essas correntes de convecção que vêm das regiões polares. Aí, uma outra, então, a terceira fonte de propagação de calor é a irradiação. A irradiação, ela não acontece nem com contato, não precisa de contato, e não precisa da movimentação dessas moléculas. Elas podem acontecer até mesmo no vácuo. Então, lembrem-se, contato é uma propagação por condução, movimentação de partículas ou de moléculas a partir da convecção, e quando acontece no vácuo ou sem contato e sem movimentação, é a irradiação. Então, olhem aqui, por favor, a imagem para que eu possa mostrar para vocês. Então, está na página 10, pessoal, para vocês acompanharem aí. Está conseguindo visualizar agora, Vinícius? Sim, sim. Ó, propagação de calor. A imagem não está muito boa, mas só para que vocês possam entender. Olha, a convecção, está falando aqui, calor proveniente da chama é transferido pela circulação da água. Eu vou demonstrar aqui com os vídeos a partir de exemplos e a partir de imagens também. A condução, o calor passa de partícula para partícula, desde a extremidade quente até a extremidade fria. Irradiação, o calor se transfere pelo espaço sob a forma de radiação infravermelha. Beleza? Olha, aqui nós temos uma imagem que retrata os 3 tipos de propagação de calor. Temos uma chama. Nessa chama, então, a frigideira, ela está tendo contato com a chama. Automaticamente, então, essa propagação de calor é por condução. Quem estiver próximo, ou no caso, ter uma mesa sobre essa chama, os pés dessa mesa, ela não está tendo contato, porém, está sendo aquecido. Automaticamente, então, é um processo de radiação. Nesse bule aí, suponhamos que tem a água no interior dele. E as moléculas, então, da água vão sendo aquecidas e vai acontecendo uma movimentação dessas moléculas de água, a partir de um processo de convecção. Agora, observe para mim, por favor. Pode falar. Uma dúvida. Tem como você... isso. No caso, o caso de condução ali é entre a frigideira e o que está dentro dela, né? Não, pode ser até mesmo. Aí pode se levantar algumas situações, Vinícius. Vamos colocar no caso apenas da frigideira. A frigideira, ela está tendo contato direto com a chama. Porém... Mas por quê? Nesse caso aqui, seria uma transferência da seguinte forma. A chama teria de estar mais próxima, né? Teria de estar encostado. O exemplo aqui, ó. Deixa eu sair aqui para mostrar para vocês um exemplo mais clássico. Só um minutinho. Aí eu tenho como... porque, tipo assim, André, o que eu pensei? Ocorria um caso de radiação entre a chama e a superfície da mesa, assim, e de condução entre a frigideira e essa superfície da mesa. Isso. A gente tem que analisar a situação, igual o caso lá do bule. Primeiro, tem uma propagação de calor por condução. Primeiro teve o contato, para depois acontecer a movimentação das moléculas, né? Sim. É isso aí. Por exemplo, olha aqui. Eu tenho aqui a chama. Ok? Deixa eu acender uma vela aqui, ó. Alguém aí já ficou de vela muitas vezes? Já, né? Acredito que sim. Já o quê? Ficou de vela para a Lívia, né, Lívia? Cadê a Lívia? Sumiu aí. Olha, preste atenção. Então, eu tenho a chama. A partir do momento, então, que eu estou encostando essa colher de metal na chama, está acontecendo uma propagação de calor da chama do fogo para a colher.
está tendo contato. Automaticamente, essa colher vai aquecendo, chegando então a tentar aquecer os meus dedos. O metal, ele tem um processo de condução muito bom, porque ele transfere calor facilmente. Se eu pegasse então a madeira e colocasse sobre a madeira o papel alumínio, que se eu colocasse direto, iria queimar. Colocasse um papel alumínio sobre ela para não deixar queimar e mantivesse uma fonte de contato aqui. Está encostando. O que vai acontecer? Eu posso ficar segurando aqui por muito tempo, porque não vai passar o calor para mim. Então, nós temos que analisar até mesmo o objeto para saber que tipo de propagação de calor se está acontecendo ou não. Agora aqui, se eu coloco essa chama e coloco o copo aqui abaixo, primeiro vai acontecer uma propagação de calor por radiação. Foi o que o Vinícius explicou, não foi, Vinícius? Primeiro, então, acontece uma radiação. Depois, vai acontecendo uma convecção, porque as moléculas elas vão se aquecendo. No caso, então, se eu deixasse aqui aquecendo, a água iria aquecer na superfície de baixo. Aí, como a densidade é menor, aí ia acontecer o quê? Ia alterando os contatos. Olha aqui, no experimento de vocês, na página 11, demonstra mais ou menos isso que eu tentei fazer para vocês. Olha, vamos lá na página 11 de vocês. E observem a imagem que está na página 11 no experimento 1. Essa imagem aí. O que foi feito? Pegou, então, uma garrafa, uma latinha de refrigerante, pegou um palito de madeira e um outro que é de cobre. Na primeira etapa, foi um fio de metal. E sobre esse fio de metal, então, suponhamos que como se fosse a minha colher. Eu colocasse espaçadamente algumas gotas de vela. Aí, mantivesse o contato da chama da vela com o metal. Primeira etapa. Na segunda etapa, iria pegar um pedaço de madeira, iria colocar um papel alumínio sobre uma das hastes para não queimar a madeira, ia fazer a mesma coisa, ia colocar espaçadamente algumas gotas de vela. As gotas de vela, então, sendo de parafina, quando ela vai aquecer, ela vai derreter. Existiria para vocês acham que teria alguma diferença entre a primeira etapa e a segunda etapa? Eu acho que sim, André, por causa da capacidade de absorção do calor do metal e da madeira. Isso. E daí, o que você acha que aconteceria, Vinícius? Na primeira etapa, o que você acha que iria acontecer? As gotas de vela iam derreter no metal, né, no caso. Isso. E no caso, na segunda etapa? E eu acho que na madeira, não. Não iria derreter. E olha aqui uma coisa interessante também. Se eu tivesse numerado aqui, ó, essas gotas de parafina no metal, colocasse 1, 2, 3, numerasse elas iriam estar derretendo sequencialmente. Por quê? O calor ia passando sequencialmente da primeira gota, para depois ia passando até derreter a última. Não ia derreter primeiro a 10, depois ia derreter a 8. Não, ia ser sequencialmente. Ok? Então, observem para vocês verem o experimento aqui no videozinho. Olha. Bom, estamos aqui para apresentar um trabalho sobre termologia e formas de condução de calor. Quem está participando desse trabalho Ô, André. sou eu, Mauro, Nicolas. Eu acho que não mudou a tela pra gente. Continuou naquela imagem da propagação de calor. Não passou não? E tava saindo áudio? Hã? Tava saindo áudio, só que Deixa eu interromper aqui então. Vou partilhar novamente. Vamos ver que dê certo, hein? E agora? Aí, pronto, tá dando pra ver tranquilo. Agora tá. Então vamos lá, eu vou colocar o áudio agora. Vê se vai sair o áudio, olha.
A fórmula que nós vamos apresentar de condução de calor é através de condução. Existem também duas outras formas principais, chamadas de condução e irradiação. Mas aqui vamos mostrar hoje de condução. Bom, o experimento que nós temos aqui é muito simples. Nós vamos utilizar uma vela e no momento em que nós iremos acender essa vela, ela irá conduzir calor primeiro para o arame e nós vamos demonstrar como os pedaços de vela que a gente deixou, a gente colocou pedaços de vela no arame e também no pedaço de madeira. Conforme a gente acende a vela e ela transmite o calor, ela irá fazer com que essas gotas derretam. Por que a gente está utilizando dois tipos de condutores? Um é arame e outro é pedaço de madeira. O arame é um ótimo condutor e o pedaço de madeira é um péssimo condutor. Então nós iremos demonstrar a diferença com a qual a condução de calor se manifesta em condutores diferentes. Bom, primeiro vamos demonstrar no arame. Vou acender a vela. Vocês podem perceber, ó. Dá um zoom ali, por favor. Você pode perceber que aqui, ó, o pingo tá escorrendo, certo? O pingo da vela que a gente deixou, dá pra perceber bem, certo? Ó, certo? Em 2-3 segundos aproximadamente os pingos já começaram a derreter. Então a gente pode ver que num condutor elétrico bom a condução se manifesta muito mais rapidamente. Agora vamos no próximo, antes que isso aqui derreta. Agora o pedaço de madeira. Vou até aproximar um pouquinho mais. Apesar de estar em forma de gota, esses pedaços de vela no palito estão sólidos e não derretidos como pode parecer. Ó, aqui a gente pode ver que a despeito do outro, este aqui demora muito mais para derreter. O outro em 3-4 segundos já podemos observar o derretimento da vela. E esse aqui já estamos em aproximadamente 15 segundos e até pegou fogo na madeira aqui. Em aproximadamente 15 segundos ele começou a querer derreter. Bom, nós agradecemos a atenção e é isso aí, esse foi o nosso trabalho. Olha, ele ainda fez errado aqui porque ele não colocou o papel alumínio, né? Tanto é que vocês observaram que queimou o palito de madeira dele. Depois nós iremos responder as perguntas aí. Agora vamos analisar a segunda propagação de calor, que é por convecção. Igual eu expliquei para vocês, a propagação de calor por convecção acontece a partir da movimentação das moléculas. Mas uma coisa leva a outra. Por quê? Nesse caso aqui, está tendo uma propagação de calor por condução? Sim. Na chama aqui do bico de Bunsen, está tendo contato direto com o tripé, com a tela de amianto. Nesse caso aqui, o tripé mesmo, o pé do tripé, ele está sofrendo também uma propagação de calor por radiação. Mas o nosso objetivo é analisar a água. Então, vamos analisar a água. Então, as moléculas de água. Como seria feito esse experimento lá no laboratório? Eu pegaria a água, colocaria no becker e deixaria uma raspa, ou de giz, ou se não, pode serragem, sobre a água. E deixaria ali repouso por um tempo. Logo depois, então, eu iria submeter ela à temperatura. Estaria a água toda numa mesma temperatura. Aí depois nós iríamos imaginar que a água nós iríamos utilizar 2 termômetros. Nós colocaríamos esse termômetro mais profundo no recipiente do becker e o outro mais na parte superficial.
íamos observar que as temperaturas elas iriam se alterando. Na medida que a superfície, a parte profunda, perdão, iria aquecendo, ela iria subir para a superfície. A água, como ela estava na superfície, mas com uma temperatura menor, ela iria baixar. Aí depois, essa que estava na temperatura menor, iria aquecer e iria acontecer o quê? Uma rotação destas moléculas. Olha aqui, como que aconteceria. Então, representando a movimentação destas moléculas. Então, lembrem-se, a água fria, ela desce e a água quente, ela sobe. Isso a partir de um processo de movimentação, de aquecimento da água e da densidade. Aí, ó, a água quente sobe e a água fria desce. Foi o que o André respondeu no início quando eu perguntei sobre o copo com água. Vamos ver, então, um exemplo aqui desse experimento. Tá vendo a tela agora? Olha. Sim. Ah, tranquilo. Olá! Hoje faremos um experimento sobre a propagação de calor por convecção. O objetivo é mostrar como ocorre a transmissão de calor por convecção num líquido sobre aquecimento. Ao olhar para a água fervendo, temos a impressão de que ela está pulando na panela, ou seja, movimentação de água fica bastante visível. Porém, a movimentação não ocorre apenas quando a água está fervendo. A movimentação ocorre durante todo o aquecimento. Quando a água está fervendo, ela faz convecções tão rápidas que podemos vê-la. Convecção significa processo de transmissão de calor que é acompanhado por transporte de matéria, segundo o dicionário Aurélio. A água, assim como os demais fluidos, sofrem convecção durante o aquecimento porque a parte aquecida, que é em geral a que está embaixo, fica mais leve, ou seja, passa a ter menor densidade do que as demais partes. Então, a parte aquecida sobe enquanto a outra desce para ocupar o lugar da que saiu. A ideia do experimento é mostrar que ocorre convecção em um líquido dentro de um copo quando ele é aquecido. Para isso, coloca-se um pouco de leite no fundo de um copo com água e aquece-se o fundo do copo com uma vela. Então, aqui nós vamos colocar a água dentro do copo e no fundo colocaremos o leite. De leite que está no fundo do recipiente, consequentemente estará mais próximo da chama, será aquecido primeiro. O leite que está sendo aquecido fica mais leve que a porção de água que está acima dele. Isso faz com que a parte aquecida suba e a que não está aquecida desça. Como o leite contrasta com a água, então dá para ver o leite se movimentando junto com a água. Observando o movimento do leite, temos a noção de como a água sofre convecção enquanto ela é aquecida. Vamos lá então. Agora, esse outro experimento, ele exemplifica claramente a água fria com a água em temperatura mais elevada. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim, este é mais um experimento da nossa Física Animada. Hoje da área da termologia, vamos estar abordando o tema propagação do calor. Aqui especificamente a convecção térmica em fluidos. Então nós temos aí um aquário com água e dois recipientes. Um com líquido azul, água fria, e com líquido avermelhado, a água aquecida, água quente. Então vamos dar início ao experimento. Ô, André, eu não sei se é só pra mim, mas o vídeo passando é da memória lá. Repete. Ô, André,
Oi? É porque o vídeo que tá tá acontecendo? passando é da moça, só que É. o áudio é de um cara. É Ah, porque o vídeo tá atrasado, entendeu? Tipo, tá mostrando que já passou tem muito tempo. deixa eu interromper aqui então e esperar um pouquinho. Enquanto isso, vou fazendo chamada e vou compartilhar novamente. Vamos lá. Tá. Adria. Alexandre. Amanda. Presente. Ana Luísa. Presente. André. Presente. Anthony. Esther. Gabriel Alves. Gabriel Campos. Presente. Gabriel Elias. Gabriel Luiz. Gabriel Rodrigues. Presente. Giovana. Heitor. Presente. João Pedro. Júlia Lima. Júlia Menezes. Kelly. Lívia. Presente. Lucas. Marco. Maria Clara. Maria Eduarda. Maria Eduarda Brito. Mariana. Presente. Ok. Miguel. Presente. Pedro Augusto. Rafaela. Tainá. Presente. Vinícius. Presente. Olha, enquanto isso, deixa eu explicar a outra parte, então, sobre radiação. No experimento até da apostila de vocês, fala-se o seguinte: pegar uma vela e deixar a mão sobre essa vela. O que vai acontecer? Eu estou tendo contato com a chama? Não. Está acontecendo alguma movimentação de partículas? Não. Mas minha mão está aquecendo. Automaticamente é um processo de... Qual propagação de calor que está acontecendo aqui? Radiação. Isso mesmo. Olha, antes de eu passar o vídeo, minha mão ficou até preta. Escurecendo. Queimou. Olha, anotem aí, por favor, as páginas do dever. Vocês devem preencher as páginas 11 e 12 e fazer a página 50. Então, 11, 12 e 50. Matéria do VESA. Semana que vem, na sexta-feira, vocês terão 2 atividades avaliativas. Uma delas, que é a primeira, é o VESA, que a matéria é aulas 18, 19 e 4. Ou seja, separação de misturas heterogêneas, separação de misturas homogêneas e propagação do calor, que é essa aula de hoje. Depois, então, na próxima sexta-feira, vocês farão VESA, apenas 4 perguntas, 3 de múltipla escolha e uma questão aberta. E depois, então, quando for meio-dia, eu vou estar enviando novamente no grupo de vocês um outro link. Esse link é para que vocês enviem a parte escrita do trabalho de laboratório. É dia 25, né? 25, isso. Na próxima sexta. Nessa sexta, na outra. Né? Então, daqui 10 dias, né? 9 dias. Eu vou estipular, eu vou deixar o grupo aberto, o link para enviar o trabalho de meio-dia até às 5 da tarde. Depois eu vou fechar o grupo. O link. Aí não tem como enviar mais o trabalho. Então, quando for meio-dia, já envia para que vocês fiquem livres disso. Ok? Lá no link, o que eu farei? Prestem atenção. Eu vou colocar uma pontuação de 7 pontos.
Porque depois que vocês fizerem a apresentação do trabalho, eu vou lá, faço a correção do trabalho, coloco a nota e vocês receberão a nota, então, dessa avaliação. Certo? Porém, 7 pontos é o conjunto. É 3,5 da parte escrita e 3,5 da apresentação. Cada um de vocês ficou com 2 elementos químicos. A apresentação, como eu coloquei lá nas orientações de trabalho, tem um tempo mínimo e um tempo máximo para a apresentação. Vocês devem falar sobre os 2 elementos químicos que foi destinado para cada um de vocês. André. Oi. Sabe essas regras do trabalho que você falou? Tem. Você colocou ela no HD virtual, não foi? Coloquei. Tem como você colocar ela no grupo? Tem. Também? Você me lembra, beleza. por favor? Só esqueça. Você me lembra, você me pede lá que eu coloco para vocês lá. Aí lá tem todas as orientações, as datas e tudo mais. André. Oi, Heitor. É só falar sobre ele ou tem que falar, por exemplo, colocando em contexto, tipo, eu vou falar sobre tuxtomênio, no contexto de elétrica ou calor, ou sei. A apresentação, Heitor, ficará a seu cargo. O que você achar interessante? Você pode falar assim, por exemplo, eu vou falar sobre o ouro. O elemento químico ouro tem o símbolo AU, ele tem a massa atômica tal, o número atômico dele é tal, ele tem tantos elétrons distribuídos nas suas camadas de valência, ele foi descoberto em tal ano, em tal local, ele é aplicado assim, ele tem um alto valor comercial. Você vai explicar sobre aquele elemento químico. Ele é tóxico, ele não é tóxico, ele é facilmente encontrado, não é facilmente encontrado. Entendeu? Compreendo. Viu? Aí qualquer coisa vocês podem estar me chamando também para falar. E lembrando de que horas até que horas? Oi? É de que horas até que horas que vai ficar aberto? Vai ser de meio-dia de 12 às 17 horas. Beleza? Olha, sim. A Maria Clara, depois alguém manda mensagem para Maria Clara que ela não escolheu o elemento químico dela ainda. O Alexandre, o Anthony e o Gabriel Elias. Esses ainda não sabem qual elemento químico que deverão fazer. Não estão participando das aulas. Coloquei no grupo, pedi para me chamar e não chamaram, então. O vídeo, vou ver se eu consigo compartilhar novamente o vídeo, mas eu acho que não vai dar, porque vai dar atraso. Mas vamos ver, vamos só 2 minutinhos. Estão vendo a tela? Sim. Uau, saindo? Tá chiado. E está colocando agora a água fria. E agora vai colocar a água quente. Vai acontecer basicamente... A convecção consiste no transporte de energia térmica de uma região para outra. No próximo vídeo, só que não vai dar tempo de mostrar para vocês. Quando nós vamos falar, então, sobre propagação de calor, o gelo pode estar influenciando nisso também? A temperatura fria? Ou é só porque nós estamos falando mais em temperatura elevada, toda hora eu coloquei fogo aqui? Não, eu acho que a temperatura menor, ela influencia também. Influencia também. Por exemplo, se eu me aproximo de uma geladeira, de um freezer, automaticamente, por radiação, eu vou ficar com a temperatura sentindo frio, meu corpo. Ou seja, foi uma propagação de calor que aconteceu. Se eu deixo lá um recipiente dentro da geladeira, teve contato, vai ser uma propagação de calor por condução. Se teve a própria movimentação das moléculas aconteceu, acontece isso. Há tempos atrás, agora que está começando a mudar, mas as geladeiras, a maioria, acontece do refrigerador ficar na parte superior, né, para facilitar justamente isso, devido à densidade. Então, o congelador ficava na parte superior da geladeira. Olha, o nosso tempo vai acabar. Não esqueçam de fazer atividade. Semana que vem, nós faremos a correção
dessas atividades das aulas sobre separação de misturas e sobre propagação do calor e automaticamente uma revisão para o VESA de vocês, que é na próxima sexta-feira. Viu? Qualquer coisa me chama, um abraço e até mais. Tchau!